A aula de hoje é a continuação da última, onde nós vimos, ainda no modo presencial, as órbitas e os movimentos dos corpos do Sistema Solar, e o objetivo dessa aula é uma visão geral do sistema, com todos os seus componentes e como eles interagem entre si. Essa aula está dividida em dois vídeos. Esse aqui que a gente está fazendo agora é a parte 1, logo a seguida a parte 2. Bom, o que é o Sistema Solar, a nossa casa? O Sistema Solar consiste, obviamente, do Sol, nossa estrela, 8 planetas regulares, vamos dizer assim, os planetas anões, que é um número que está sempre crescendo, atualmente aí está em torno de 9, mais de 200 satélites naturais que giram em torno dos planetas, um grande número, literalmente milhões de objetos pequenos como cometas, asteroides, planetoides e obviamente o meio interplanetário, poeira e gás, que permeiam aí o sistema como um todo, em particular no disco onde estão os planetas. A imagem aqui logo abaixo mostra os planetas na sua ordem de distância ao Sol. Obviamente não está em escala, mas não está em escala de distância, mas está em escala de tamanho. Dá para ver os planetas, todos os terrestres, depois os gigantes gasosos, os jovianos e alguns dos planetas anões indicados aqui embaixo, Ceres, entre Marte e Júpiter, depois Plutão e Eris, que o antigo nome era 2003, o B313. Bom, o Sistema Solar Interno. O que é o Sistema Solar Interno? É o próprio Sol, os 4 planetas mais próximos dele, que são os planetas de tipo terrestre, os planetas mais densos, rochosos. E nesse diagrama aqui embaixo vocês podem ver como se distribuem as órbitas. Aqui está em escala das próprias órbitas. Notem, junto do Sol estão em órbitas bem próximas umas das outras, Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte, e depois lá bem mais longe Júpiter e mais adiante Saturno. Vamos lembrar da unidade astronômica, a distância média Terra-Sol, 150 milhões de quilômetros. Nessa escala, Mercúrio está a 0,4, Vênus está a 0,7, a Terra está a 1 por definição, Marte está a 1,5, Júpiter está a 5, Saturno está a 10 unidades astronômicas do Sol. Então, a imagem aí mostra como eles se distribuem na escala de distância ao Sol. O cinturão de asteroides está localizado entre as órbitas de Marte e de Júpiter e marca aí uma região onde tem muitos corpos pequenos. Um dos planetas anões, Ceres, que também é o maior dos asteroides, que era conhecido antigamente como o maior dos asteroides, está aí nessa região. O sistema solar externo é bem diferente. O sistema solar externo é composto pelos planetas gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas anões lá no cinturão de Kuiper, o cinturão externo que fica além das órbitas de Netuno, basicamente, composto por uma quantidade muito grande de corpos pequenos, e os planetas anões todos, uma grande quantidade de asteroides. Dá para ver aqui um diagrama, nessa imagem aqui, um diagrama do que é o cinturão de Kuiper. Os objetos se concentram mais ou menos aí por 50 a 55 unidades astronômicas, portanto bem além do que estão os planetas, e alguns em órbitas bem maiores ainda. Dá para notar na figura também a órbita de Plutão inclinada, notadamente inclinada em relação às órbitas dos demais planetas. Eu já falei várias vezes para vocês que os planetas giram em torno do Sol como se estivessem girando sobre uma mesa. Plutão não. Plutão tem uma inclinação aí bem expressiva, de 17 graus em relação ao plano dessa mesa, vamos dizer assim. Que tamanho tem o Sistema Solar? Até onde que ele vai? Ele é muito grande. Vejam aqui, o Sistema Solar ele vai até mais de 50 mil anos-luz. Vamos lembrar? Um ano-luz são 63.200, mais ou menos, unidades astronômicas. O que tem lá nesse cinturão externo do Sistema Solar? Lá estão os cometas, lá está a chamada nuvem de Oort, a nuvem de cometas que envolve o Sistema Solar lá, bem externo, que está aí em termos de ordens de grandeza, 1000 vezes mais longe do que os planetas. Então essa é a dimensão total do Sistema Solar. Se a gente olhar o sistema de cima, o que significa de cima nesse contexto? Significa olhar o polo solar norte de cima. O polo solar norte é o polo que mais ou menos coincide na esfera celeste com o polo celeste norte, ou seja, com a projeção do polo de rotação da Terra, polo norte, na esfera celeste. Se a gente olhar
o Sistema Solar por essa linha divisada, desse ângulo, é o que está mostrado nesse diagrama aqui, o que a gente consegue ver? Em órbitas bem apertadinhas em torno do Sol, os planetas terrestres, em órbitas bem mais distantes, mais afastadas, os planetas gasosos, e depois os planetas anões, aqui representados pela órbita de Plutão. Vejam, a órbita de Plutão é uma elipse bem mais elongada do que as órbitas dos demais planetas, tanto é que ele corta a órbita de Netuno em 2 lugares. Antes que vocês me perguntem, eu já vou responder. Tem risco de colidir Plutão com Netuno? Não, não tem, porque essas órbitas são ressonantes. Para cada 2 voltas de Plutão em torno do Sol, Netuno dá 3. Isso significa que as posições relativas não se alteram. Portanto, não há risco de colisão, ainda que elas colidam umas com as outras, ainda que elas cortem uma a outra, as trajetórias cortem uma a outra. Então, visto sobre essa linha divisada, os planetas giram no sentido anti-horário, se a gente vê o polo solar norte de cima. As órbitas, como eu falei para vocês, estão quase todas no mesmo plano, com uma diferença aí razoável para Mercúrio e uma diferença maior ainda para Plutão. Isso também está indicado aí nessa figura de baixo, onde dá para ver o plano da eclíptica, os planos dos demais planetas e depois mais inclinadinho Mercúrio. Plutão é ainda mais inclinado, o ângulo de Mercúrio é em torno de 7 graus, Plutão é 17. As elipses são têm muito pouca excentricidade, são quase círculos, com exceção dos planetas mais externos. Os que são mais redondinhos, com órbitas praticamente circulares, são Vênus, a Terra e Netuno, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Outro ponto interessante aparece quando a gente vê os planetas no céu noturno. Ora, vistos no céu noturno, muitas vezes acontecem deles estarem na mesma direção. É o que se chama alinhamento. Alinhamento significa isso, significa que os planetas estão mais ou menos na mesma linha divisada no céu. Estão como se estivessem sobre uma linha. E mais ainda, se a gente olhar eles no céu noturno, olhem na figura aqui, eles parecem que estão sobre uma reta. Ó. Júpiter, Saturno, Marte, Vênus e Mercúrio. Por que isso? Porque eles estão num plano, porque eles orbitam o Sistema Solar num plano. Isso significa que essa reta delineada pelos planetas aqui é o plano do Sistema Solar. A gente consegue ver, literalmente ver o plano do Sistema Solar à noite, se a gente conseguir ver as posições dos planetas no céu, se tiver mais de um planeta na mesma linha divisada. Em relação à rotação dos planetas em torno do Sol, as coisas são um pouco diferentes. Veja no diagrama aqui abaixo. A maioria dos planetas gira no sentido anti-horário, também se a gente olhar o sistema como um todo a partir do polo solar norte. Eles giram valendo a regra da mão direita, ou seja, giram também no sentido anti-horário, mas com exceção. Vejam Vênus. Vênus gira ao contrário. O eixo de rotação de Vênus está inclinado de 177 graus em relação ao plano orbital. Significa que ele não gira assim, ele gira assim. Ele gira ao contrário, ele gira no sentido horário. E Urano é outra particularidade, vejam, Urano está aqui embaixo. Urano está deitado. Isso significa que, ao longo do seu período orbital em torno do Sol, às vezes o Sol incide bem na direção de um dos polos do planeta, às vezes na direção do Equador e às vezes na direção do outro polo. Notem que isso é a particularidade desses planetas, os outros todos giram mais ou menos no sentido, mais ou menos não, giram sempre valendo a regra da mão direita, no sentido anti-horário, com inclinações distintas aí do eixo de rotação em relação ao plano da órbita. Mercúrio, por exemplo, vejo no canto superior esquerdo dessa figura, Mercúrio não tem inclinação praticamente, é muito, muito pequena. Júpiter também tem uma inclinação muito pequena, a Terra tem a inclinação de mais ou menos 23 graus e meio, que define o ciclo das estações na Terra. Marte tem uma inclinação similar, Saturno também tem uma inclinação similar. Por que essas inclinações ocorrem? Por que eles não são todos bem retinhos, com os eixos de rotação perpendiculares ao plano orbital, como é o caso de Mercúrio? Porque o sistema se formou de maneira caótica. Lá, quando o sistema solar estava se formando, ao longo aí dos dezenas de milhões de anos que o sistema levou para se formar, haviam colisões, haviam corpos pequenos, os chamados planetesimais, que colidiam uns com os outros, colisões de corpos maiores. Uma dessas colisões incidiu sobre a Terra e daí nasceu a Lua, a gente vai falar disso posteriormente.
Todo esse nascimento caótico do sistema solar provocou as inclinações dos eixos de rotação. Ou seja, eles, no geral, seguem a regra da mão direita, mas com exceções. E por que seguem essa regra? Conservação de um momento angular. Todos os planetas giram em torno do Sol, no mesmo sentido de rotação do próprio Sol, e, tipicamente, sobre uma mesa, como eu já falei para vocês, tudo isso é uma questão das regras de conservação funcionando, das leis de conservação de um momento angular. Por isso, essa característica é bem marcante. Isso mostra a origem comum do sistema. As particularidades a notar são Vênus e Urano. Apenas para revisar os conceitos, as órbitas têm excentricidades. O que é excentricidade? É o quanto uma órbita se afasta do círculo. O diagramazinho aqui embaixo mostra a excentricidade zero, portanto o círculo por definição, e excentricidades maiores, que vão de ponto 1 até 1, ou seja, elipses cada vez mais achatadas. Os pontinhos mostram o centro e o foco das elipses. Todas as órbitas dos planetas têm elipticidades muito pequenas. Apenas para completar o conceito, excentricidades menores do que 1 são elipses, excentricidades iguais a 1 são parábolas e excentricidades maiores do que 1 são hipérboles. Vocês podem pensar, pô, mas órbita hiperbólica quer dizer que o planeta passa uma vez e não está mais? Claro, isso não existe para planeta. Mas existem para cometas. Existem cometas de passagem única e órbita hiperbólica. Eles vêm lá do sistema solar externo, lá da nuvem de Oort, passam uma vez pelo Sol numa órbita parabólica e vão embora. São órbitas abertas. Portanto, existem, sim, na natureza, órbitas hiperbólicas. Como eu falei para vocês antes, Netuno, Vênus e a Terra são os com as órbitas mais bem comportadinhas, menos excêntricas. Plutão e Mercúrio são os que têm as órbitas mais elongadas, que mais fogem do círculo. Aqui um outro conceito que vocês já viram, mas é sempre bom repetir, semieixos e excentricidades. Aqui estão mostrados no diagramazinho o que é o semieixo maior, é o semieixo que separa o Sol do afélio, o Sol do periélio é o semieixo menor, e, bom, afélio e periélio evidentemente caracterizam aí a distância mínima e a distância máxima ao Sol, como a gente já falou em aulas anteriores, e a partir da excentricidade e do semieixo maior, a gente calcula a distância do periélio, a distância do afélio. Também já falei para vocês, essas expressões afélio, periélio se referem ao Sol. Se a gente quiser se referir à Terra, falemos então de apogeu e perigeu, e generalizando para qualquer astro, apoastro, periastro. A questão dos tamanhos relativos dos corpos. Bom, os 4 planetas de tipo terrestre, aqui aparecem eles, são similares, não mudam muito as distâncias, os tamanhos. A Terra e Vênus são muito parecidos, vejam, têm diâmetros muito similares. Mercúrio e Marte são um pouco menores. Olhem na tabela de fundo amarelo na direita. Em termos do raio da Terra, considerando o raio da Terra igual a 1, o raio de Vênus é 0,95, 95% do raio da Terra. Marte tem mais ou menos metade do raio da Terra e Mercúrio um pouquinho menos de 40%. Já os planetas gigantes gasosos, por outro lado, são muito maiores. Vejam Saturno com 11 vezes o raio da Terra, Júpiter com 11 vezes o raio da Terra, Saturno 9, e o Sol, bom, o Sol com mais de 100, né? O Sol tem 109 vezes o raio da Terra. Na figurinha aqui embaixo aparecem os planetas em escala real de tamanho, de raio, e aparece aqui no canto esquerdo da figura o bordo do Sol para um termo de comparação. Se vocês olharem a última linha da tabela, Plutão tem menos de 20% do raio da Terra. Plutão é um corpo de natureza completamente diferente, é um planeta anão. A gente vai voltar sobre esse tema posteriormente. Essa tabela aqui é uma tabela que mostra uma visão geral dos planetas. Não adianta tentar clicar aqui nos links azuis das figuras, porque essa é uma imagem da figura propriamente dita. Eu tirei essa figura do link que aparece aqui embaixo, é um link da NASA. Aqui aparece ele, é no Goddard Space Flight Center, chamado Planets Fact Sheet. Dá uma olhadinha, deem uma olhadinha lá, tem bastante informação sobre os planetas como um todo. Vejam aqui, então, aparecem todos os planetas, e nas colunas aparece também a Lua, para colocar um termo de comparação, um satélite natural, e aparece Plutão, que é a última coluna bem da esquerda.
As massas. Aqui as diferenças dos gasosos para os terrestres são eloquentes, né? As três primeiras linhas da tabela. A massa tem unidade de 10 elevado a 24 kg. Vejo que nessa unidade a Terra tem em torno de 6, Vênus um pouco menos de 5, mas Júpiter tem em torno de 1900 e Saturno em torno de 570. Tem massas muito, muito maiores. Os diâmetros, mesma coisa. Como eu falei para vocês, Vênus e a Terra têm diâmetros similares, a Terra com perto de 2.800, com Vênus em torno de 2.100, Mercúrio e Marte um pouco menores, mas se a gente for passar para Júpiter e para Saturno, é muito, muito maior. Ainda voltando às massas, vale a pena lembrar que a massa de Júpiter é maior do que a soma das massas de todos os demais planetas. Na verdade, é mais do que o dobro da soma das massas dos demais planetas. Ou seja, tirando o Sol, Júpiter é o corpo dominante do sistema solar em termos dinâmicos, em termos de massa. Densidades. As densidades também contam uma informação importante sobre os planetas como um todo. Vejam, as densidades aqui representadas em quilogramas por metro cúbico. No caso de Mercúrio, Vênus e a Terra, estão em torno de 5.400, 5.500 quilogramas por metro cúbico, ou seja, 5,4, 5,5 toneladas por metro cúbico. Marte um pouco menos denso. Agora, se a gente for olhar os planetas gasosos, as coisas mudam de figura completamente. Vejam que Júpiter tem 1,3 toneladas por metro cúbico, um pouquinho mais denso que a água. A água, por definição, é 1 tonelada por metro cúbico. Saturno, por outro lado, é menos denso que a água. Saturno tem 0,69, arredondando, toneladas por metro cúbico. É bem menos denso que a água. Vejam as gravidades superficiais dependem das massas e das densidades, estão aí os números. As velocidades de escape, obviamente, Júpiter é o mais complicado de todos, né? O Júpiter tem uma velocidade de escape de cerca de 60 km por segundo, devido à sua grande massa. A velocidade de escape da Terra é de 11,2 km por segundo. Vamos lembrar, esse conceito apareceu na aula passada. A velocidade de escape é a mínima velocidade para, saindo da superfície de um planeta, conseguir escapar do seu campo gravitacional. As durações dos dias, distâncias ao Sol, aparece aqui a duração do dia na Terra, 24 horas, que a gente conhece bem, período de rotação um pouquinho menor, né, a diferença entre o dia solar e o dia sideral, que a gente já comentou. Notem o caso muito particular de Vênus, a gente nas próximas aulas vai falar em particular de Vênus. Vênus tem uma característica bem estranha, o período de rotação dele é muito, muito lento, e o período orbital é bem mais rápido. E as distâncias ao Sol, né? A definição da unidade astronômica, 149 milhões e 600 mil quilômetros para a Terra. Aqui os demais planetas, aqui na última linha da tabela, da penúltima linha da tabela aqui. Periélio e afélio, dá para ver, se a gente comparar o periélio e o afélio, o quanto as órbitas são excêntricas ou não. No caso da Terra, por exemplo, a mínima e a máxima distância ao Sol não variam muito, entre 147 e 152 milhões de quilômetros. Comparem agora com Mercúrio, na coluna bem da esquerda da tabela. No periélio, 46 milhões. No afélio, quase 70. Mostra que a órbita de Mercúrio é bem mais elongada. A mesma coisa para Plutão, né? Para Plutão aqui tem que estar em bilhões, né? 4,4 bilhões no afélio, 7,3, 7,4 bilhões no afélio aí, e 4,4 no periélio. Mostra o quanto a órbita de Plutão é elongada. A tabela continua nessa página seguinte. Aparecem os períodos orbitais aqui, né? Os períodos orbitais estão em dias. Vejam, período orbital, o ano, portanto, de Mercúrio apenas 88 dias, Vênus 225, a Terra um pouquinho mais de 365, e assim para os demais planetas. Vejam, Plutão lá no finalzinho, 90 mil dias, isso está em torno de 248 anos. O que está por trás aí é a terceira lei de Kepler, né? Quanto mais próximo o objeto está do Sol, mais rápido ele gira. Daí decorrem as velocidades orbitais, obviamente. E, bom, as inclinações do plano orbital, dados em relação à Terra, que por definição é zero. Vejam, é tudo muito próximo do plano da eclíptica, do plano orbital da Terra, exceção
Mercúrio, com 7 graus, exceção maior ainda, Plutão, com 17 graus, mostrando a sua natureza distinta dos demais corpos. A mesma coisa a excentricidade, né? As excentricidades são todas muito pequenas, com exceção de Mercúrio, que é mais ou menos 0,2, e de Plutão, que é mais ou menos 0,25. Segue-se as temperaturas e outras informações interessantes. Essa tabela vale a pena dedicar um pouquinho de tempo a ela, ir lá no site da NASA, clicar nos planetas, ver as informações consolidadas para cada planeta. Tem um monte de informação escondida nessa tabela aí. E a questão dos números, como se obtém as informações sobre os planetas? Uma vez eu comentei com vocês que a grande pergunta que se faz para os astrônomos é: como é que vocês conseguem saber tudo isso só olhando? Vamos ver como é que é possível obter então informações numéricas, informações quantitativas sobre os planetas a partir dos dados observacionais. Bom, a distância ao Sol sai das leis de Kepler. Ela sai diretamente das leis de Kepler, da terceira lei. É possível medir a distância ao Sol uma vez que se obtenha o período. De uma outra forma, Copérnico já tinha chegado perto desse valor um século antes do Kepler, a partir das oposições, conjunções, quadraturas e dos períodos sinódicos do planeta, ou seja, o tempo que ele leva para a configuração dele se repetir em relação à Terra. Mas enfim, a partir das leis de Kepler, como a gente já viu numa aula anterior, é possível obter as distâncias dos planetas ao Sol. Os períodos orbitais, obviamente, são facilmente obteníveis a partir das observações das posições ao longo do tempo, e os raios físicos dos planetas podem ser obtidos através do seu diâmetro angular. Ao contrário das estrelas, se a gente observar um planeta por um telescópio, ele tem um diâmetro mensurável. Dá para medir ele não é um pontinho, ele é uma bolinha. Portanto, dá para medir um diâmetro de maneira muito simples. Júpiter, por exemplo, tem em torno de 47 segundos de arco de diâmetro. Obviamente que isso varia com a órbita dele em torno da Terra e a posição relativa da Terra, né? A Terra pode estar mais de um lado do Sol, pode estar mais do outro, mas Júpiter tem aí 40 e poucos segundos de arco de diâmetro. A maneira de obter isso é muito simples, nem vou me deter muito explicando isso, é simplesmente uma regra de 3, né? Uma vez sabida a distância, o diâmetro angular é facilmente obtenível através de uma regra de 3. No caso de Júpiter, 143 mil quilômetros aproximadamente. E a massa? Como é que se pesa um planeta? Aí complicou, né? Não complicou não. Basta usar as leis de Newton. Pressupondo a validade da lei da gravitação, é muito simples obter a massa de um planeta. Vamos tomar Júpiter como um exemplo. E tomar um dos seus satélites grandes, um dos satélites galileanos, que é Europa. Europa gira em torno de Júpiter com um período de 3,55 dias, numa órbita que é circular, com um raio angular, que a gente mede da Terra, de 3,66 minutos de arco. A gente pode, como mostrado no slide anterior, converter esse valor em quilômetros, obter o raio da órbita e expressar e daí obter a velocidade angular, a velocidade orbital dele, que é dele Europa, que é de 13,7 km por segundo. E depois, Newton. Vamos comparar aqui a força centrípeta com a força gravitacional. Ora, iguala uma outra, corta o m pequenininho, que é a massa do satélite, Europa. Essa é a força centrípeta que mantém Europa amarrado a Júpiter. Essa é a chave da ideia. Então dá para igualar a força centrípeta que mantém Europa conectado com Júpiter com a força gravitacional exercida por Júpiter, portanto pela sua massa. Cortando o m pequenininho, fica aqui o m grande, a massa de Júpiter expressada em termos da velocidade orbital de Europa, do raio orbital do satélite e da constante g. Assim se obtém a massa de Júpiter que a gente já obteve na massa anterior. De uma maneira exatamente análoga, a massa da Terra pode ser obtida se a gente observar a Lua. Aplicando a terceira lei de Kepler, ou seja, comparando o cubo do semieixo maior com o quadrado do período, a gente pode também, de outra maneira, obter a massa de Júpiter. Simplesmente, nesse caso, despreza-se a massa do satélite, é muito menor que a massa do planeta, e usando aí o semieixo maior da órbita do satélite e seu período, obtém-se a massa de Júpiter. Aqui estão os números para vocês refazerem a conta em casa e vai bater com a massa que está lá naquela tabela que a gente viu antes.
E se o planeta não tiver satélite, caso de Mercúrio, caso de Vênus? Bom, pode-se assim mesmo obter a massa através das perturbações gravitacionais exercidas pelos planetas uns nos outros e neles com a Terra. Como é que se mede isso na prática? Simples. Comparam-se posições previstas e posições efetivamente medidas nas órbitas, nas posições dos planetas aí ao longo dos seus períodos orbitais. Foi assim que o planeta Urano foi descoberto. O planeta Netuno. O planeta Netuno foi descoberto a partir das perturbações que ele exercia na órbita de Urano. Isso ainda no século XIX. E assim é possível, portanto, obter massas dos planetas. Vamos lembrar o caso da Lua, por exemplo. A Lua exerce uma perturbação na órbita da Terra, já que a Lua não gira em torno do centro da Terra. A Lua e a Terra giram em torno do baricentro do sistema Terra-Lua. Portanto, esse tipo de perturbação gravitacional pode ser usada e assim a massa do planeta pode ser obtida. Obviamente, períodos de rotação e densidade são obtidos de maneira muito simples, como eu falei antes. O período de rotação a partir das observações e a densidade a partir da massa e do raio já obtidos. É o caso de Júpiter, por exemplo. É só fazer as continhas que aí vocês chegam nesse número.